E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudava você a trabalhar na manutenção, a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E hoje conosco, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, galera? Como é que vocês estão? Show de bola. O Zé pegou aqui o Interpere vindo pra cá. Tá todo molhado ali, tá igual pinto no lixo. Mas é que nem aquela frase, né? Faça chuva, faça sol. O importante é entregar o conteúdo aqui pra turma, né? Sim, faça chuva, faça sol. O importante é estar aqui com vocês. Exatamente. O conteúdo que a gente espera que seja de alto valor, agregado para vocês. E quem trabalha na área de industrial, na área fabril, ainda tá no chão de fábrica, a gente quer ajudar você a crescer na carreira com essas dicas gratuitas que a gente traz aqui para vocês. Tanto no YouTube quanto no Instagram também, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que são as principais dúvidas, né, Zé, que nós tivemos, né? Tanto eu como você, ainda no chão de fábrica ali, carregando aquela caixa de ferramenta nas costas, de como seria quando a gente virasse gestor. Pô, será que eu teria que ter essa habilidade? Será que eu tenho que trabalhar isso, trabalhar aquilo? Então são dúvidas importantes que provavelmente você está passando por isso agora, que você está tentando crescer na carreira, e a gente não tinha essa resposta, tá? Então a gente quer passar para vocês aqui um pouco dessa visão que nós tivemos e como isso nos ajudou depois que nós viramos gestor e as diferenças, tá? As deturpações que nós tínhamos da realidade versus que nós pensávamos, né, ali no chão de fábrica, e a gente quer que isso encurte o seu caminho nessa trajetória de crescer dentro da carreira, né, Zé? Isso aí. Zé, o cara que tá querendo crescer na carreira e tá ali no chão de fábrica, uma coisa é certa, ele tem bastante dúvidas, né? Ele não sabe por onde começar, qual caminho seguir, etc, etc. Mas tem algumas dúvidas mais específicas, Zé. Algumas dúvidas que ele gera até um nível de ansiedade nele, porque ele fala, poxa, mas se isso acontecer, como é que eu vou lidar com essa situação, né? Eu queria ouvir um pouco de você, Zé. Você lembra de alguma dúvida assim que pegava muito você no início, que te tirava o sono nessa linha de raciocínio? Cara, eu tinha muito medo por não conhecer toda a parte técnica do meu processo. O que eu acreditava que era o essencial para você ser um bom líder é você ser um excelente técnico. É você realmente conhecer a fundo ali o processo do colega, você saber tirar todas as dúvidas. Esse era o meu pensamento na época. Porque eu pensava assim, como que eu vou liderar, vou ensinar, vou direcionar uma atividade e na hora que a pessoa tiver uma dúvida eu não vou conseguir resolver. Eu pensava assim, vai ficar até ruim para mim, né? Não souber tirar uma dúvida técnica. Então eu ficava muito preocupado com isso. Falava, como que vai ser assumir uma nova área e não conhecer a parte técnica do serviço? E isso era a coisa que me tirava meu sono, era isso. Então, a gente se engana muito, né? A gente acha que quanto mais alto no nível da nossa carreira, né? Quando a gente está ali no chão de fábrica ainda, mais habilidades técnicas eu preciso ter. Então o cara se entopa ali de estudos técnicos, quem está na área de manutenção trabalha ali elétrica, mecânica, enfim, outras áreas também. Quem está na área de fábrica começa a estudar coisas também, técnicas ali, processos, para poder falar, cara, eu preciso dominar tudo para quando eu chegar no cargo de gestão e alguém me fizer uma pergunta, saber a resposta de tudo. E não é isso, né, gente? Assim, existe, né, um limite biológico ali de conhecimento que você precisa ter, que você consegue ter, absorver. Ainda mais no seu ambiente de trabalho, né? Você está falando de uma série de coisas que acontecem lá dentro, situações muitas das vezes não são nem tão correlacionadas assim. Na área de manutenção, né? A gente acha caras aí de 20, 30 anos de experiência na área de elétrica e ainda sempre tem um problema que o cara nunca passou por isso na vida. Isso faz parte do jogo, tá? A área técnica ela é uma área muito ampla, tem uma gama muito extensa e a gente não precisa dominar todas as áreas para poder virar um gestor. Você precisa trabalhar muito as suas soft skills, né? Então, o seu relacionamento interpessoal, como que você toma uma decisão sobre conflito, né? Em ambientes de alto estresse, como que você resolve uma situação ali com os recursos que você tem ali nas mãos, né? Muitas das vezes você não vai ter todos os recursos disponíveis possível. Então, esse tipo de situação que você precisa treinar as suas habilidades quando você vira gestor e que isso que vai te fazer ser enxergado de maneira diferente. Não suas habilidades técnicas propriamente dito, tá? Tem até um livro bem legal chamado Pipeline da Liderança, é um livro escrito por um indiano chamado Ram Charan. Ele fala dos níveis de liderança que existem dentro das corporações, tá? Então ele fala que o primeiro nível de liderança é o líder de si mesmo,
Então, você é líder de si mesmo. Você está no chão de fábrica, você mesmo se autogerencia. Depois, no próximo nível, você vira líder de pessoas, ou seja, você tem pessoas respondendo a você. Depois, no outro nível, você vira líder de líderes. Aí depois você vira líder institucional. Tem várias camadas de liderança que existem dentro desse pipeline de liderança. E cada camada dessa, você tem habilidades que precisam ser desenvolvidas para você desempenhar aquele papel. E essas habilidades estão sempre mais ligadas a soft skills do que habilidades técnicas. E o legal é que as soft skills, independentemente do ramo da empresa que você trabalha, independentemente do carro que você assume, as soft skills são as mesmas, né? Relação interpessoal, em qualquer empresa precisa ter conhecimento de tomada de decisões sobre conflito. Qualquer empresa vai precisar de fazer isso. E habilidades técnicas vão ter habilidades técnicas que a sua empresa só trabalha lá, né, na área de ferrovia. E a minha empresa aqui que trabalha na área de varejo só trabalha outras habilidades técnicas, tem nada a ver com a sua, entendeu? Então, por isso que a gente fala que trabalhar suas soft skills vão te fazer alcançar um resultado muito melhor quando você virar o gestor do que ficar focado só nas suas habilidades técnicas, tá bom? Essa é a principal dúvida que nós tínhamos aqui no início, né? O Zé trouxe, e também com certeza você está passando por isso nesse momento de decisão aí de carreira. E muitas das vezes, quando você vira gestor, você tem abaixo de você equipe técnica, você tem um apoio técnico que vai tratar toda a parte técnica, vai ter o setor administrativo, vai ter leads, você vai ter uma rede de apoio que vai te ajudar. Você não vai resolver tudo sozinho, nem deve, né? Exatamente, perfeito. Uma outra coisa que a gente também acha de dúvida, né, Zé, quando está no chão de fábrica, e os meus colegas de trabalho, né? Porque agora eu vou ser líder deles, como que eles vão me enxergar? Hoje eu brinco com os caras, a gente faz piadinha um com o outro, e agora eu sou líder dele, como que eles vão me respeitar, sendo que a gente tá aqui hoje no mesmo nível, né? E cara, essa dúvida ela é genuína, né? Isso também esse erro de leitura inicial, ele acontece, tá? Ele é natural. Uma pessoa que está no mesmo nível que o seu, a partir do momento que você se destoa dele, ele sempre vai tentar te trazer um nível mais próximo. Independente do seu nível ali de comunicação com ele, de relacionamento, ele vai ter algumas intimidades com você e isso pode acabar atrapalhando a sua relação. Então, o que você precisa fazer, tá? Isso daí é uma construção de médio prazo. Você precisa cada vez mais mostrar que o seu papel ali dentro é ser um gestor e que o papel daquelas pessoas ali é exercer a função na qual você faz a gestão, tá? Então, a sua postura, o seu comportamento, o seu jeito de falar, as suas interações com essas pessoas, elas precisam mudar. Elas não podem ficar na mesma gama. Então, se vocês costumavam fazer piadinhas um com o outro, isso tem que acabar. Se vocês costumavam fazer brincadeirinhas ali de mau gosto um com o outro, isso tem que acabar. Ao longo do tempo, essa mudança de visão ela vai se alterando e vai se ajustando às situações normais. O importante você tem que entender que os níveis agora são diferentes. Ou seja, o seu comportamento, voltando às soft skills, também precisam ser outros. E automaticamente, a médio prazo, as pessoas começam a te enxergar ali nas posições que você assume como gestor, né, Zé? Zé, eu queria te perguntar o seguinte: você, quando virou gestor, você cometeu algumas interações com alguma pessoa que trabalhava com você no mesmo nível antes? Ou quando você virou gestor, você foi para outra área e acabou se distanciando dessas pessoas? Como que foi esse processo para você? Cara, eu tive sim vários problemas voltados para isso. Sério mesmo? Sério. Quando eu virei líder, eu tive que liderar pessoas que eram meus colegas de trabalho ali no dia a dia. Então, até para as pessoas me enxergarem como líder, foi difícil. A pessoa virar e falar, não, agora você é meu líder, me respeitar. Foi bem complicado. E vem o lado também emocional, né? Muitas das vezes você vê lá um amigo agindo de uma forma errada, aí você vai chamar atenção, a própria pessoa pensa, não, velho, é meu amigo, por que ele está metendo mil ferros? Por que ele está chamando atenção? Ele não pode fazer isso, senão a pessoa acha até ruim, né? E, nossa, isso aí para mim foi bem difícil. Eu tive que... uma das coisas que comecei a quebrar, eu tive que fazer reuniões com algumas pessoas separadas para ser bem aberto, bem franco. Falar assim, olha, a partir de agora eu sou líder. Então, muitas das minhas atitudes, elas vão mudar. Naturalmente, elas vão mudar. Então, a gente precisa agir dessa forma daqui em diante. Né? Vai ter hora que não tem jeito, eu tenho que chamar atenção. Eu chamar atenção eu líder, não é eu amigo. Mas teve muita gente que ficou chateado, ficou com raiva. Os grupos de trabalho, a primeira coisa que eles começaram a fazer, me excluir dos grupos. Vou excluir que agora ele vai dedurar todo mundo aqui.
Ô Zé, mas você aprendeu e passou por esse momento aos trancos e barrancos, né? Exato. Você não tinha um conteúdo como esse aqui para te dar um direcionamento, faça isso, faça aquilo, para você evitar esse nível de conflito, né? Não tinha nada, tava na guerra lá, tinha que aprender todo dia por mim mesmo, né? Falando, amanhã eu vou tentar usar essa estratégia que vai ver se dá certo, aí dava errado. Amanhã eu vou tentar usar essa estratégia, dava errado. Todo dia uma loucura para tentar entender. E o ruim disso é o quê? Que a gente perde muito tempo, né? Perfeito, exatamente. A ideia do nosso conteúdo aqui é te direcionar para você encurtar o tempo, né, de aprendizado, que a gente demorou algum tempo. Você vai conseguir ser um pouco mais eficaz nesse sentido. Exato. Zé, se tem algum erro que você cometeu nesse processo e querer compartilhar com as pessoas, fala assim, cara, eu fui por esse caminho, deu totalmente errado, não faça isso. Isso aqui é o caminho que você não deve seguir de maneira nenhuma. Você se recorda de algo assim tão forte? Primeiro erro é ser muito afobado. Muito afobado, muito ansioso. Você querer pegar uma tarefa e executar ela a qualquer custo. O que é a qualquer custo? Eu recebi uma demanda do meu superior. Então eu tentar resolver independente da minha equipe. Tem pessoas aqui que poderiam resolver isso para mim se eu fazer com que elas resolvessem. Então o que eu fazia na época? Não, a pessoa ali está muito devagar, eu consigo fazer isso aqui rápido. Eu como executor, como técnico antes, eu já resolvi isso de um tempo muito melhor. Então eu vou pegar para fazer, eu vou pegar para resolver. Então eu vejo que isso para mim foi um dos principais erros. Porque quando você faz isso, você não está desenvolvendo uma equipe, você não está fazendo com que uma equipe, um time dê resultado. Você está pegando para resolver você mesmo. E quando você faz isso, você deixa as suas tarefas como gestor de lado. Então eu poderia estar ali fazendo uma boa gestão, liderando, desenvolvendo, e não estava, eu estava executando. É achar que o líder tem que ser técnico. Perfeito. E não tem fórmula mágica, né? Você é um recurso de tempo para aquele trabalho. Se você está ali executando, ou seja, está no campo operacional do dia a dia, e tem algumas tarefas que a empresa exige de você, como gestor, que você está deixando de executar, né? Não tem fórmula mágica. Se você está aqui, você não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? E automaticamente você vai começar a não entregar alguns resultados importantes que a empresa espera de você, muito porque você está com a visão deturpada de quem é um bom líder, é o cara que executa as tarefas melhor do que os seus liderados, né? E não com os caras que capacitam os liderados para executar as tarefas até mesmo melhor do que eles, muitas das vezes, né? Exato, então a visão bem deturpada que a gente tem aqui hoje no mercado de trabalho. E outro erro também que eu cometia muito é o medo de ser firme, o medo de ser rígido, de cobrar, de partir para uma possível advertência. Então eu nem imaginava como que seria isso, você chegar ao ponto de punir, de ter uma conversa mais firme. Então, e isso, quando você tem esse medo, as pessoas que estão do outro lado, elas percebem. Então elas acabam pensando, não, ele não vai tomar uma atitude, ele não vai fazer o que ele está falando, então eu posso deitar e rolar, fazer o que eu quiser aqui, que não vai acontecer nada. E durante muito tempo eu fui assim. Então se eu tivesse, por exemplo, essa noção de colher dados, ser firme quando precisa ser firme, eu acho que teria sido muito mais fácil. Inclusive, esse assunto é bem legal, chamado Conversas Difíceis. Nós até gravamos um podcast inteiro falando sobre isso. E como você evita conversas difíceis, e geralmente conversas difíceis são conversas importantes, você tem uma série de problemas ocultos que começam a lhe ocorrer. Um deles é esse, né? Então você evita ter conversas difíceis com o seu time ele inconscientemente percebe isso e vai te testando de forma inconsciente, tá? Pessoas também muitas das vezes não são tão maldosas assim, então eles vão te testando ali o seu limite para ver até onde você vai, e muitas das vezes esse limite acaba te prejudicando o seu dia a dia de trabalho, né? Acaba te gerando um forte nível de estresse, às vezes o cara não performa tão bem como você gostaria, sua área acaba sendo prejudicada por isso. Então, não ter conversas difíceis é uma coisa que você tem que evitar quando você virar gestor. Entenda que conversas difíceis fazem parte do jogo. Você precisa tomar decisões e saber quando começar e quando finalizar uma. A gente fez um podcast inteiro sobre isso e foi muito bom você ter trago isso aqui para a mesa. Cara, outro assunto que é bem comum assim, a gente ter dúvida, e eu particularmente sofri bastante com isso, é sobre até nosso comportamento, né, meado a toda essa mudança. Eu, por exemplo, eu era técnico de manutenção, estava ali no chão de fábrica, e eu sentia naquele momento ali que eu trabalhava
sob forte pressão o tempo todo. Então o equipamento estragava, já juntava aquela galera de pessoas da operação ficava ali em volta de você, vendo você trabalhar para ver quanto tem que você demorar para arrumar, te perguntando quanto tem que você precisava. E é coisa elétrica, então coisa elétrica não é executar, muitas das vezes é pensar, saber. Então você não sabe quando você vai descobrir o problema, pode ser rápido, pode ser demorado. Então assim, era um nível de pressão que te exigia mentalmente, é um nível de pressão que acabava te tirando do eixo, muitas das vezes, né? Você acabava voltando para casa estressado, ou às vezes você estourava ali com algum colega de trabalho. Então, assim, eram situações que eram comuns ali para mim. E eu ficava pensando, poxa, se nesse nível que eu tô, no chão de fábrica, é assim, cara, quando eu virar gestor, como que vai ser? Né? Eu não vou dar conta disso aqui. A pressão deve ser muito maior, as pessoas devem me deixar loucas. Eu não consigo lidar com isso no chão de fábrica, eu também não vou conseguir lidar isso como virar gestor. E a resposta não vou mentir para vocês, a pressão ela vai aumentar consideravelmente. Mas a questão é que o seu poder também ele aumenta. Você, quando está no chão de fábrica, você não tem muito poder de tomada de decisão ali. Você é simplesmente o executor, né? Você vai ali se tomando pressão e não tem para onde aquela pressão sair. Porque você não tem tomada de decisão, você só está executando. Então, quando você é gestor, a pressão em cima de você ela aumenta consideravelmente. Mas o seu poder, sua gama de poder também, ela vai aumentar consideravelmente. Então, você vai conseguir lidar melhor com essa pressão. Então, não fique com medo de você sofrer pressão hoje e sentir mal com isso no chão de fábrica e isso te travar a crescer na carreira, porque você sabe que isso vai aumentar. Pode ir para cima, você dá conta, tá? Porque o seu poder também vai aumentar, as suas armas, vamos dizer assim, vão ser mais diversificadas e você vai conseguir sair dessa situação melhor. Automaticamente você vai ter que trabalhar isso, né? Trabalhar sob pressão, mas o fato de você sofrer pressão hoje no chão de fábrica não deve e não pode te impedir em crescer o seu crescimento e afetar o seu crescimento hoje dentro das carreiras. E afetar o seu crescimento hoje dentro da carreira por conta disso, tá bom, Zé? Zé, me fala um pouco, você pensava nisso também, né? Questão de trabalhar sob pressão, algo nesse sentido? Cara, quando técnico ainda, eu tinha muita pressão dos líderes. Eu recebia muita pressão. Então era uma coisa que me incomodava muito. Eu sempre pensei, se eu virar líder, eu tenho que filtrar isso. Eu não posso chegar direto na equipe e passar para eles o que eu sentia. Uhum. Então, muitas das vezes, eu tentava filtrar bem isso. Então, o que era demandado, geralmente eu pensava, realmente é possível fazer nesse prazo? Então, eu tomava muito cuidado. Eu tinha muito medo de, às vezes, passar um prazo que eu não vou cumprir e sobrecarregar todo mundo. Entendeu? Mas, por outro lado, também, eu geralmente juntava com a equipe e falava, falei, gente, a gente tem um prazo para cumprir, a situação está difícil, é para tal data. É possível fazer? Eu acho que quando você conversa dessa forma, de uma forma mais clara, vamos dizer assim, envolve o time, eles mesmos acabam dando soluções. Eles falam, não, realmente é possível, mas para isso acontecer, eu vou precisar de tal ferramenta, tal recurso, tal pessoa tem que me ajudar. Eles acabam dando ali as sugestões. Então eu tentava trabalhar sempre dessa forma. Pegava o problema, não tentava só simplesmente repassar e cobrar, mas tentar envolver todo mundo e ver qual que era a melhor saída partindo deles. Porque quando eu fazia dessa forma, eu sentia que era mais fácil cumprir o que tinha que cumprir. Quando eu só demandava e ficava em cima ali, não saía nada, dava tudo errado. Não, perfeito. Olha o que o Zé trouxe aqui, ó, uma ótima visão para você hoje estar no chão de fábrica querendo assumir o cargo de gestão. O Zé observou uma deficiência que os líderes deles tinham, que o líder dele tinha naquele momento, que na cabeça dele fazia mal para a equipe, né? Não era benéfico aquilo dali. E ele, quando virou gestor, ele fez situações ao contrário, né, do que esse líder fazia eventualmente. Então ele conseguia extrair melhores resultados da equipe do que se ele simplesmente fosse lá e executasse como outro cara fazia. Então pegue exemplos, tá, de pessoas que estão acima de você hoje. Muitas das vezes você vai ter pessoas boas, né, liderando você, então pegue aquelas habilidades positivas que você enxerga nelas, mas muitas das vezes também você vai ter pessoas que você não concorda muito com as ideias. Você vê que o impacto delas na ponta é mais negativo do que positivo. Então observe isso também, as partes erradas, as partes que você não concorda, e tente fazer algo diferente com aquilo dali. Porque é simples, se algo não está de acordo com o que você
você acredita, faça diferente, faça melhor. Foi isso que o Zé fez, extraiu o resultado da equipe, né, Zé? E automaticamente hoje está ensinando aqui para você. Coisa que aconteceu de forma inconsciente, né? A gente está trazendo aqui de forma consciente para você de novo acelerar e encurtar o caminho que nós demoramos ali algum tempo, né, Zé? Exato, e muitas das vezes hoje eu ainda faço dessa forma. Muitas das vezes eu ainda pego, várias vezes, né? Pego um problema, distribuo para as partes e a gente tenta chegar num consenso para ver o que é possível fazer. E isso é muito importante, principalmente quando você tem que definir prazos. Então você não vai conseguir definir um prazo de forma aleatória. Você tem que tentar entender o tempo de cada um, qual que é o melhor tempo para a gente conseguir executar de forma tranquila, segura, com confiabilidade, nada de atropelar processos. Então é importante fazer isso como um gestor. Eu vejo dessa forma hoje. Não, perfeito. E uma outra dúvida que a gente sempre tem quando está no chão de fábrica, eu particularmente também passei bastante por isso, é a questão de, cara, eu não consigo, né, assumir gestão em outras empresas. Eu não consigo fazer isso, porque hoje eu sou técnico nessa empresa. Já é difícil assumir o cargo de gestão nessa empresa que eu já conheço o processo, conheço as pessoas, eu conheço a forma de fazer, e já é difícil assumir o cargo de gestão aqui. Agora imagina em uma outra empresa onde eu vou ter que começar do zero, ninguém me conhece, ninguém sabe de onde que eu vim, ninguém vai me respeitar, quando eles quiserem alguma coisa um pouco mais ali técnica, talvez eu não vou saber a resposta. Então, essa dúvida a gente tem muito, né? Será que eu consigo ser gestor em outras empresas, mesmo sendo técnico nessa? E a resposta é sim, tá? Muitas das vezes, cara, as habilidades que você tem hoje, por conta do seu dia a dia de técnico, do seu dia a dia ali do chão de fábrica, já ajuda você a começar no cargo de gestão. Só que você não percebe isso, né, Zé? Não é algo assim tão palpável, a não ser que você coloque a sua carreira em perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer cargo de gestão dentro de outras empresas, quais são as principais ferramentas que elas cobram de você? É relacionamento interpessoal, né? Lidar com pessoas, pares, pessoas ali de outras áreas, que você precisa extrair o resultado delas, você não tem um poder sobre elas diretamente, você precisa influenciá-las para que elas façam algo. E você hoje no seu dia a dia já faz isso, né? Quantos colegas de trabalho hoje você não precisa pedir uma ajuda para poder você executar alguma atividade? Quantos até líderes de outros setores você não precisa conversar ali para poder em que eles te ajudem a alcançar algo determinado dentro do seu dia a dia? Você já faz isso, só que não é algo palpável para você. Quando você coloca a sua carreira em perspectiva e vê o seu dia a dia, você começa a enxergar isso. Quantas vezes, né, um cara, por exemplo, trabalha na área de manutenção, tem lá um estagiário que ele fica acompanhando, né, sob a tutela dele, então ele dá direcionamento para esse estagiário, fazer o que não fazer, você está direcionando essa pessoa, então você está trabalhando a sua forma de gestão para aquela pessoa. Então automaticamente quando você for para outra empresa, você já vai ter feito isso de alguma certa forma, né? Então assim, as habilidades que você constrói hoje no chão de fábrica em outras empresas vão te ajudar a fazer gestão em outras empresas, mesmo dentro dessa empresa, fazer gestão em outras empresas, mesmo que não tenha ali produtos relacionados. A única coisa que você precisa fazer é colocar sua carreira em perspectiva para você entender essas nuances do seu dia a dia e ver o que pode te ajudar e o que não pode. E o que você vê que você não está fazendo de forma positiva, que vai te ajudar a alcançar o cargo de gestão, você ajusta a rota, você ajusta o caminho e começa a fazer isso de forma intencional hoje, né, no dia a dia. Me fala um pouco, Zé, você tinha esse medo, né, de ir para o mercado de trabalho, de assumir, se posicionar para cargos de gestão em outras empresas, porque você não se sentia qualificado o suficiente para poder alcançar essas situações? Tinha, com certeza. É o que você falou, né? Muitas das vezes a gente acha que como que eu vou conseguir um cargo de gestão numa outra empresa se eu não tenho conhecimento daquela empresa, eu não conheço tecnicamente o processo, como que eu vou lidar com as pessoas? Esse medo realmente ele existia durante muito tempo. Pô, será que eu vou chegar e a equipe vai lidar bem comigo, vai me receber bem? Até na própria empresa, se falasse, pô, você vai ser líder agora de uma outra área. Como que seria chegar numa outra área? Outro departamento, né? Departamento. Como você vai liderar um outro departamento? Eram coisas que me preocupavam muito. Mas com o tempo, quando você começa a aprender mesmo o que é gestão, você entende que é muito mais o comportamental do que a parte técnica. A parte técnica ela é mínima. É mais o comportamental. Você tentar extrair das pessoas o melhor, sem estressar elas, sem criar um clima desagradável.
é muito mais o comportamental. Hoje eu tenho total segurança disso. Esse medo já não faz parte de mim mais. Perfeito. Então, assim, são dúvidas, né, que quem está no chão de fábrica tem. Nós tivemos, né, Zé, quando tivemos no passado, faz parte aí de dúvidas de muita gente que está no nosso ciclo hoje de ambiente no dia a dia de trabalho, né? E a gente quis trazer aqui para você, porque provavelmente você que está no chão de fábrica, querendo crescer na carreira, esteja passando por alguma ou mais dessas dúvidas hoje, e algumas dessas dúvidas talvez estejam até te paralisando, né? Por exemplo, essa do mercado de trabalho talvez esteja te paralisando a buscar empregos fora do trabalho que você está hoje, né? E a gente quer falar com você, cara, calma, não é bem assim. Existe uma outra visão, outras nuances que talvez você ainda não teve acesso e a gente já teve, então a gente quer trazer para você essa visão para poder te tranquilizar, né? E de novo, a nossa função aqui é acelerar o processo do seu crescimento de carreira, sempre focado nisso, porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se você for tentando, uma hora ou outra vai acontecer. Só que pode demorar muito tempo. E com o nosso conteúdo aqui de forma direcionada, aconselhamento de forma objetiva, por pessoas que já passaram por aquilo que você está passando hoje, você consegue encurtar esse caminho aqui em alguns meses, quiçá, né? Dependendo do seu nível, do seu network, em algumas semanas aí, né, Zé? Exato. Esse conteúdo, você acha que faz sentido para você, Zé? Cara, faz total sentido. Eu acho que principalmente o tempo, né? O tempo ele passa muito rápido. E a gente tem que aproveitar o tempo. É um tempo para conseguir o objetivo, porque se passar também muito tempo e você não conseguir alcançar aquele objetivo que você quer na sua empresa, cara, a chance de acontecer, ela vai reduzindo, ela vai ficando cada vez menor. Acaba que você vai ter mais tomar uma decisão de sair daquela empresa e buscar uma oportunidade fora do que ali. Então o tempo ele é muito importante. Então se você realmente quer alcançar um cargo de gestão, ao invés de ficar quebrando cabeça e tentando pensar o que fazer, nosso conteúdo ele tem riquíssimos detalhes que com certeza vai encurtar o caminho aí que você almeja. Perfeito. E lembre-se sempre da frase, né? A intensidade, ela distorce o tempo. Então, quando você é intenso nesse conteúdo, cara, eu quero alcançar um cargo de gestão. Você está estudando sobre isso, vendo nossos vídeos sobre isso, buscando ferramentas, colocando sua carreira em perspectiva, vendo oportunidades e alterando ali a rota, está colocando intensidade nessa situação. E intensidade distorce o tempo, então algo que você demoraria alguns bons anos para poder conseguir, você conseguiria em alguns meses e quiçá em algumas semanas, né? Exato. De acordo com o seu network, seu conteúdo aí, enfim, suas habilidades, vamos dizer assim. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você quiser ouvir mais sobre isso, né, crescimento na carreira, principalmente na área de fábrica e industrial, nos siga ali no YouTube, no canal do Chão à Gestão, nos siga no Instagram, liberato.edson, e espero que a gente possa agregar o valor dentro do seu dia a dia de trabalho aí, né, Zé? Deixa um recado final para a turma aí. Siga o nosso canal, comentem, deem sugestão de novos temas aí que vocês queiram aprender, que vocês queiram entender, exemplos de algo que está acontecendo com vocês no trabalho, mandem aqui para que a gente possa tirar suas dúvidas e contribuir cada vez mais para que vocês alcancem o tão sonhado cargo de gestão. Perfeito, turma. Obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos até a próxima e abraço!